Graça e paz a todos os irmãos, aqueles que eu já cumprimentei, que eu não consegui cumprimentar. Glória a Deus por tudo que já pudemos experimentar da parte do Senhor aqui, aquilo que cantamos, na oração, na comunhão, na reverência. E eu tenho certeza que o Senhor há de continuar ainda derramando a sua graça sobre as nossas vidas. Amém? Irmãos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Você trouxe Bíblia? Amém. Quem trouxe Bíblia? Amém. Digital, está no celular, está no... Amém. Amém, irmãos, traga a sua Bíblia. Traga ela. Já falei uma vez, se você quer uma Bíblia física e não tem, fale comigo. Amém, Jesus. Fala, Fernando, eu não tenho uma Bíblia física, você pode me arrumar uma? Eu arrumo uma para você. Se você já tem ela digitalmente, amém. Se você não tem nem física, nem digitalmente, você vai ter aqui projetado no telão, tá bom? Vamos ler. Diz assim o texto: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Seguidores do caminho aqui são os cristãos, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levanta-te e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Tema de hoje: quando mudamos, tudo muda. Quando mudamos, tudo muda. Amém por isso? Amém. Amém. Irmãos, há pouco mais de 18, 15 dias, um cantor de funk que já estava num processo de conversão, ele veio a público no seu último show e disse que ali, naquele dia, seria sua última apresentação. Problemas técnicos. A gente é assim, ao vivo. E ele veio a público no término do show e ele disse que seria a sua última apresentação, porque no caminhar dele com Cristo, ele entendeu que aquilo não dava mais para ele. E ali ele recuou, pegou uma faixa, ergueu e disse que ele não vivia mais, mas Cristo vivia sobre a vida dele. Isso houve repercussão nacional. E eu fui dar uma lida em alguns comentários, algumas coisas do que a mídia estava falando, porque o Brasil estava falando sobre isso, porque é uma figura bem conhecida, mais para os jovens. Foi uma mudança, não de discurso, porque envolvia dinheiro. E você quer conhecer quando uma pessoa muda, é quando uma pessoa larga, conforme o texto que o pastor Nilson leu aqui agora, do jovem que não largou as riquezas. Ele largou as riquezas? Não, mas ele pagou todas as multas contratuais, porque ele tinha uma agenda a cumprir. Então ele pagou as empresas que já tinham agendado com ele, antecipado dinheiro, ele devolveu o dinheiro e pagou as multas. Ele encerrou
patrocínio com algumas empresas que o patrocinavam. Ele mudou. E ele decidiu viver uma nova vida. Que você ore pela vida desse moço. Se você não sabe, dá um Google mais tarde, você vai saber quem é. Ore para que ele se mantenha firme nessa decisão, que é uma decisão radical. Mudar assim, né? Oremos pela vida dele. Irmãos, como é bom ver as pessoas mudarem. A gente vibra quando vê alguém mudando. Quando você vê alguém que roubava, não roubando mais. Alguém que tinha uma vida deturpada, ele literalmente põe um freio naquilo e ele não dá um giro de 360, ele dá um giro de 180. Porque 360 você gira e volta para o mesmo lugar. É um giro de 180. E a vida é totalmente oposta. Como é bom a gente ver. Como é bom a gente ver os famosos quando decidem mudar de vida. Quando é bom quando nós vemos os anônimos, aqueles que não são famosos, mudarem de vida. Que você o vê de longe e fala, nossa, eu tinha um comportamento e agora mudou. Como é bom quando a gente vê pessoas que se decidem por Cristo, assim como esse rapaz decidiu por Cristo. Como é bom a gente ver um familiar seu mudando. Um amigo seu mudando. Um parente seu mudando. Como é bom a gente ver essas pessoas mudando, tendo a sua vida mudada. Eu e você, nós ansiamos por mudanças. Se você investigar o seu coração lá no fundo, você anseia por mudanças. E não é mudanças somente desse tipo. Não é uma mudança moral, simplesmente. Não é uma mudança de pensamento. Às vezes você quer mudar a sua vida financeira. Às vezes você quer mudar o seu casamento. Às vezes você quer que o seu cônjuge mude, que o seu filho mude, que o seu pai mude, que o seu trabalho mude, que o seu, como eu disse, as suas finanças mudem, que o seu entorno mude. A gente quer, a gente anseia, a gente quer, a gente busca. Mas como é difícil a gente encontrar pessoas que olham para dentro de si e dizem assim, eu preciso mudar. A gente vibra com a mudança do outro, porque o esforço foi do outro. A gente celebra a conversão de alguém, a mudança de alguém. Mas como é difícil eu e você muitas vezes olharmos para dentro de nós e dizer assim, Fernando, você precisa mudar. Fernando, você precisa dar um giro de 180 graus. Você precisa mudar. É difícil. Infelizmente, as pessoas só mudam quando algo as paralisa. Porque enquanto o que você faz só fere o outro, só ofende o outro, só prejudica o outro, só atrapalha o outro, você não muda. Porque é o outro. Mas quando algo nos paralisa, aí a gente muda. Mudamos hábitos alimentares quando vamos parar no hospital. Mudamos o nosso jeito de ser agressivo no trânsito quando alguém desce do carro e aponta uma arma para mim e para você. Quando alguém nos paralisa, aí, opa, deixa eu mudar. Quando você está doente e precisa fazer exercício físico, quando você quebra financeiramente falando, aí você começa a anotar o que gasta. A gente só muda quando algo nos paralisa. Até então, irmãos, é difícil. O texto que nós lemos fala muito bem disso. De um homem que estava abruptamente correndo para fazer o mal e só mudou porque foi parado. Jesus se colocou no caminho dele para que ele fosse mudado. Quando esse diagnóstico de mudanças é sobre a vida de alguém que chegou agora na família da fé. Estou conhecendo Jesus, estou pisando em ovos nesse ambiente, não sei ainda quem é o Abraão, quem é o José, quem é o anjo, Miguel e Gabriel. Ok. Mas quando isso se refere a nós, que já caminhamos com Cristo há algum tempo,
Isso aponta para um problema. O problema é que nós não compreendemos ainda o que podemos viver em Deus quando mudamos. Esse problema não foi diagnosticado. Porque quando a gente entende o que eu posso viver em Deus e com Deus a partir do momento que eu mudar, tudo muda. Quando mudamos, tudo muda. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Nós temos um problema de não entendermos de que tudo que fazemos, fazemos diante de Deus. Eu viro as costas muitas vezes para aquilo que minha filha faz, minha esposa faz, ou qualquer outra pessoa faz, mas Deus não. Há uma expressão em latim que chama coram Deo. É um nome chato, mas quer dizer o quê? Na presença de Deus. E o que isso quer dizer? Que tudo que eu faço é como se eu estivesse aqui e Deus aqui. Tudo que eu estou fazendo está sendo assistido. Se tem alguém que não perde um episódio da sua vida, esse é Deus. Porque tudo que você faz diante de Deus. Então não temos essa consciência muitas vezes de que tudo que eu faço, que eu penso, que eu sinto, a forma que eu ajo, a forma que eu reajo, eu estou fazendo isso diante de Deus. Deus está vendo tudo, observando tudo, vendo tudo. E nós não temos muitas vezes essa consciência. Então, mudança, irmãos. Quem não está precisando mudar alguma coisa? Eu estou, você está, todos nós estamos precisando de uma mudança. Pergunta aí para o seu marido, para a sua esposa: bem, vida, amor, estou precisando mudar? E você vai ver a resposta. Não tem como você olhar para cima hoje. Não tem como sairmos daqui dizendo assim, isso não. Essa aqui eu passo. Não há uma área da sua vida que você não precise mudar. Que você sabe e que talvez há um ponto cego em você. Sabe quando você dirige tem um ponto cego que você não vê? Talvez tenha um ponto cego em você. Mas pergunta para quem convive com você. Se eu perguntar para você, com quem eu já caminho, há mais de quase um ano estamos caminhando juntos aqui, eu, Fernando, pessoa física, com certeza se eu perguntar para você assim, Gabriel, você acha que eu preciso mudar alguma coisa? Isso é uma pergunta mesmo. Olha lá que você vai responder. Ele vai responder, tem sim. Então, irmãos, não tem como fugir. Nós todos precisamos de mudança. Em algumas pessoas, irmãos, essa mudança é rápida, em outras ela é gradativa, porque há altos e baixos, não tem problema. Agora a pergunta é, eu mudo ou eu sou mudado? Eu mudo ou eu sou mudado? Quais das respostas seria a correta? As duas. Mas eu só mudo por meio da obra de Cristo Jesus em mim. Mudo por quê? Porque sou mudado. Porque quem é que me muda? Jesus. Mas além de Ele me mudar, Ele vai me municiando de ferramentas, informações, um coração quebrantado, para que eu também vá caminhando e vá mudando. Então é certo dizer que eu não mudo. É um paradoxo. O que é isso? Duas verdades ao mesmo tempo. Eu sou mudado, mas eu também mudo. Mas é só por causa de Jesus. Só pela obra de Cristo na cruz. Somente o seu sangue, a sua crucificação, a sua ressurreição, a vida dele através de nós no Espírito, que nós podemos mudar. E porque Cristo está em mim, e porque Cristo vai me mudando, eu automaticamente consigo mudar. Porque Ele vai me dando ferramentas para que eu enxergue os meus pontos cegos, os meus quartos escuros. Deus vai iluminando. O texto que nós lemos aqui, sobre os primeiros versículos, nós vemos Paulo
munido de cartas dos sacerdotes. Para quê? É como se fosse um mandado de busca e apreensão dos cristãos, que não eram chamados de cristãos. Você leu no texto aí, os do caminho. Assim eram conotados os cristãos da época. Aqueles do movimento do caminho. Paulo estava munido desses documentos para prender os cristãos. Então, partindo em direção a Damasco, ele estava indo lá, atrás dos judeus, que haviam se convertido a Cristo. E foi nesse cenário que Paulo teria sua vida mudada para sempre. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, irmãos. Não vai mudar nada na sua salvação, você vai continuar sendo salvo, bonito e agraciado por Deus. Mas é importante você saber também certas coisas, tá? A gente lê ao longo da Bíblia, Deus mudando o nome das pessoas. De Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, de Simão para Pedro. Por quê? Porque o nome dele queria dizer uma coisa e Deus estava ressignificando o seu nome. Muitos de nós achamos que o nome de Saulo foi mudado para Paulo, mas não foi, tá bom? Não foi. Só para você saber, porque você precisa ser informado das coisas, porque às vezes um não cristão, alguém desorientado vai falar, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, não mudou. O nome Saulo era o nome hebraico e o nome Paulo era o nome grego. É como se nos Estados Unidos Maria se chamasse Mary. A Maria lá nos Estados Unidos não é chamada de Maria, é chamada de Mary. A Mary no Brasil não é chamada de Mary, é chamada de Maria. É apenas isso. Tanto que mesmo depois que Paulo se converte, você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, 11 vezes o nome Saulo. Então quando o Saulo, estava em Jerusalém, os judeus chamavam ele de Saulo. Quando Paulo começou as viagens missionárias, e aí ele já fugiu de Jerusalém, pregando para os gentios, para os não-judeus, aí era um nome estrangeiro, aí chamavam ele de Paulo. Tá? Fecha parênteses, vida que segue, só para você ter a informação correta, tá bom? Irmãos, a luz que o texto diz que Paulo viu era a glória de Cristo. Guarde isso. A luz que Paulo viu era a glória de Cristo. A voz que ele ouviu era a voz de Jesus. E Cristo capturou Paulo antes que Paulo capturasse aqueles a quem ele queria pegar. Por isso, Paulo não mudou de primeiro momento, ele foi mudado. Porque Cristo foi ao encontro dele. O Paulo, que antes era perseguidor, agora era perseguido também. O Paulo, que antes era um touro bravo, indomável, havia se tornado uma pessoa mansa, submissa a Deus. Um homem que foi mudado. Agora ele fazia parte do time daqueles que eram perseguidos. Então, irmãos, mudar não é fácil. Talvez você já tentou mudar muitas vezes. O regime que nunca começou, a academia que parou, os vícios que não cessaram, as inclinações que você tinha, não deu certo, você resistiu durante um tempo, mas voltou. Se a boca que profere palavras de maldição, palavrões, de escárnio, de murmuração, de maledicência, eu não sei aonde você precisa mudar. Eu sei aonde eu preciso mudar. Mudar não é fácil, mas é possível. E só é possível por causa da graça de Jesus que está sobre mim e sobre você. É só por isso, irmãos. Muitas pessoas só mudam por meio de um milagre. Assim como foi Paulo. Porque quem ia parar o Paulo se não fosse o Jesus? Porque o Paulo estava mordendo o dente dele de raiva, porque ele queria matar aqueles que ele julgava estar errado. Então só Jesus mesmo para se interferir e dizer, calma aí, Paulo, eu vou mudar você. Mudar não é fácil, irmãos, mas é possível. Mudar não é impossível, é possível. Porque ouvimos agora há pouco aqui, no momento da ministração do louvor, que tudo é possível. Para Deus não há impossíveis. Cantamos sobre um novo tempo, mas o novo tempo passa, irmãos, pela plataforma da mudança. Não tem como abrir-se um novo ciclo se o velho não fecha.
Não tem como entrar no novo se mantivermos a nossa vida no velho. Não há como mudar, mas é possível mudar. E Cristo quer nos mudar. Cristo já está nos mudando, porque numa dessas terças-feiras de oração aqui eu disse que nós devemos celebrar as nossas pequenas mudanças. Porque Paulo disse que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminar até o dia de Jesus. Então até o dia que Jesus voltar, irmãos, essa mudança vai acontecer. Por isso que é possível. Não é assim, pum, do dia para a noite. Ela é processual, mas ela acontece, é possível. Então, como a gente pode, nesse texto de Paulo, olharmos para nós e dizermos assim: Senhor, como as mudanças ocorrem? Como eu posso mudar? Então a mudança ocorre quando eu vejo o que tenho que ver, ouço o que eu tenho que ouvir, aprendo o que eu preciso aprender e me movimento naquilo que Deus me manda me movimentar. Então passa por ver, ouvir, aprender e se movimentar. É isso que aconteceu com Paulo aqui e é isso que nós vamos ler. Versículos de 1 a 3. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Versículo 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. De repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Mudanças ocorrem quando eu enxergo a vida através de um outro ponto de vista. Mudanças ocorrem quando eu passo a enxergar a vida a partir de um outro ponto de vista, de um outro prisma, de uma outra forma. Um novo olhar, um novo enxergar da vida. Paulo era um homem de coração duro. Nós estamos falando de mudança aqui, irmãos. Paulo era um homem de coração duro, obstinado a fazer o que ele entendia como certo. Você conhece alguém assim? Coração duro e obstinado àquilo que precisa. O que estava certo era o que ele achava. Pronto e acabou. Não importa a opinião do outro. O que importa é a minha. É o meu saber. É o meu conhecer. É a minha experiência. É a minha competência. Assim era Paulo. Um coração duro. Ele era, como dizemos aí, irmãos, ele era sangue nos olhos. Conheceu alguém sangue nos olhos? Paulo era esse homem, sangue nos olhos. Ele queria a todo custo paralisar. Ele precisava ser mudado. Ponto. Então, no caminho para prender os cristãos, Deus se aparece a ele. Foi quando Paulo viu uma grande luz. Tudo começa, irmãos, quando uma grande luz brilha sobre nós. Guarde isso. Tudo começa quando uma grande luz brilha sobre nós e ilumina o meu e o seu coração. E Jesus disse que a janela, a luz do nosso interior são os nossos olhos. Então tudo muda quando aqui dentro é iluminado. Tudo começa a mudar quando nós somos impedidos de ver da forma como eu e você víamos ou vemos. Tudo muda quando nós somos impedidos. E quem nos impede de ver, irmãos? Jesus. Quando nós mudamos o ponto de vista, quando Jesus nos impede de ver da forma como vimos, quando uma grande luz vem até nós. As nossas vidas, irmãos, vão começar a ser mudadas quando eu e você formos honestos com Deus e dizer: Senhor, me dá um novo olhar sobre essa circunstância. Me dá um novo olhar sobre o hoje. Me dá um novo olhar sobre aquilo que eu vivia pouco tempo atrás e estou meio que sem resposta. Senhor, me dá um novo olhar. Uma das nossas maiores dificuldades, irmãos, é ver a vida condicionada da forma que a gente entende que ela é. Sabe por que às vezes não mudamos?
E por que o nosso ponto de vista não muda? Porque nós estamos condicionados a ver a vida como ela é. Ela é desse jeito que eu e você estamos vendo, pronto, acabou. Não tem uma outra perspectiva. Não tem um outro ponto de vista. Não é meio copo, ou copo meio cheio, meio vazio. Não é assim. É meio vazio e acabou. É desse jeito aqui, pronto, acabou. Nós não nos oferecemos a Deus para que uma luz venha até nós e mude o nosso ponto de vista, o nosso jeito de enxergar as coisas. Vamos fazer um exercício. Você está acostumado a ver as coisas do jeito que elas são. Eu também. Então você vê a desgraça como desgraça, a frustração como frustração, a perda como perda, a quebra financeira como quebra financeira, a traição como a traição, a desilusão como a desilusão, o abandono como abandono, porque a gente está condicionado a ver as coisas como são, as dores como dores. Olhe para o seu momento atual. Você está vendo hoje o que você está vendo. E eu e você às vezes julgamos que o que estamos vendo é isso mesmo. Olhe para a pessoa com quem você convive. Qual é a visão que você tem dela? Não, ela é assim mesmo. E quem disse que é? E quem foi que disse que a pessoa que convive com você é do jeito que você está vendo? É do jeito que eu estou julgando, que eu estou analisando, que eu estou sentenciando muitas vezes. Irmãos, nós mudamos quando Deus consegue mudar o nosso jeito de ver a vida, as pessoas, as coisas, as circunstâncias. E eu preciso orar e dizer, Senhor, ilumina o meu interior, Senhor. Porque às vezes você está esbarrando na vida, aquela vida lenta, atrasada. E não estou dizendo de quedas, porque acerto e erro faz parte. Levantar e prosseguir, tropeçar, levantar, faz parte. Mas às vezes você só está no tropeço. Andar acelerado e desacelerar às vezes faz parte, mas você só está desacelerado. Nunca há um progresso, nunca há um aceleramento. Por quê? Porque você não está permitindo o brilho de Jesus, do Evangelho, da Palavra entrar em você, iluminar você, os seus lugares escuros e os meus lugares escuros. Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O que a Bíblia nos convida a olhar a vida como não pelo meio da qual vemos, mas por fé. É você olhar um cenário e dizer, está assim, é verdade, não é ser negacionista. É dizer, tá ruim, mas em Deus pode melhorar. Tá difícil? Tá, mas em Deus pode melhorar. Eu estou fraco hoje, mas em Cristo amanhã eu posso estar mais forte do que ontem. Porque não vivemos por fé, vivemos pelo que vemos. Quando passamos a enxergar a vida na perspectiva da fé e não da realidade, e não é uma fé burra, não é uma fé irracional, não é uma fé infantil, mas é uma fé baseada numa pessoa, não é fé na fé. Como há uma canção aí fora, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, vai nessa fé para você ver se não vai falhar. A minha fé está numa pessoa, Jesus. Ela está em Cristo, não está em coisas, não está em fábulas, não está em influencers, não está em coaches, não está em pregadores da internet, ela está em Jesus. Então quando está em Jesus, irmãos, aí a coisa vai, a coisa caminha. Então, quando eu passo a olhar a vida do jeito que ela tem que ser vista, na perspectiva de quem segue a Cristo, eu entendo que o problema, sabe aquele problema que te deu um tombo na vida? Aquela desgraça que varreu você, que deixou você no chão, que te envergonhou, que te frustrou, que te fez passar vergonha. Sabe essa desgraça? Foi por causa dela que você está aqui hoje. Porque se não fosse esse acidente, se não fosse essa desgraça, onde você estaria?
aonde eu estaria se o que me aconteceu lá atrás, se o fato do meu pai separar da minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade e fui criado somente pela minha mãe e o meu irmão, minha mãe criou eu e o meu irmão, se não fosse isso, aonde eu estaria? Será que estaria aqui? Não sei. Então eu não julgo as desgraças que aconteceu. Não é me alegrar pelas desgraças, mas entender que Cristo, que Deus, na sua soberania usou esse momento fatídico, triste, para que você estivesse aqui hoje. Porque talvez o que você viveu, se você não tivesse vivido, você estaria aqui. Mas a probabilidade de se você não tivesse vivido o que viveu, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Então eu olho para os momentos tristes da vida e falo, Senhor, doeu, foi difícil, mas glória a Deus por isso, porque o Senhor me fez passar, resistir, viver, me levantar, Senhor, eu me levantei das cinzas, da desgraça, do choro, do luto, do abandono, eu estou aqui, Senhor, glória a Deus por isso. E foi isso que mudou Paulo, uma nova perspectiva. Paulo não sabia do que estava diante dele. Uma luz precisou parar. E foi por conta dessa luz que ele foi quem foi. E foi por conta de tudo que ele fez. Porque se você olhar no início dos Atos dos Apóstolos, Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, foi morto com o consentimento de Paulo. Paulo viu Estevão sendo morto. Então, mesmo das desgraças, dos erros, das más interpretações, ele estava lá graças àquilo. Porque a nossa vida está diante de Deus. Então, a minha oração para hoje, a sua oração para hoje, deve ser, Senhor, ensina-me a ver como o Senhor vê. Senhor, eu quero mudar, então, que venha um novo olhar sobre a minha vida. Um olhar de gratidão, porque eu vivi tempos difíceis, mas glória a Deus por isso, porque eu estou aqui. Um olhar de confiança, Senhor, mesmo que eu vivi dias difíceis, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui aos teus pés, eu estou aqui rendido, eu estou aqui desejoso em mudar e ser transformado, ser uma bênção para minha casa, para minha família, ser uma bênção nesse mundo onde o Senhor me colocou, ser uma bênção para essa cidade onde o Senhor me plantou, ser mudado. Mudanças ocorrem quando eu ouço o que realmente importa. Versículo 4. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele ouviu, por quê? Porque a sua visão estava fechada. Mas ele ouviu. A experiência vivida por Paulo nos faz lembrar que Deus fala, irmãos. E é isso que realmente importa. É o que Deus fala, é o que Deus está falando. É o que Deus está comunicando. De nada adianta, irmãos, você ouvir a mim, você ouvir o pastor Nilson, a pastora Daiane, a pastora Alessandra, os irmãos da igreja, o Hernandes Dias Lopes, irmãos, o André Fernandes, o David Leonardo, eu não sei quem que você ouve. De nada adianta você ouvir o Tiago Negro, o Primo Rico. Não adianta você ouvir esses caras. O que adianta você ouvir se o que realmente importa você não ouve? Eu não ouço. É Deus falando, porque Paulo não ouviu ninguém falando. Ele ouviu o próprio Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Tudo muda quando eu ouço o que realmente importa. Irmãos, uma pergunta honesta, e eu me incluo nisso. Quanto tempo faz que você não ouve Deus falar com você? Seja sincero. Eu não estou falando do que Deus usou o irmão A, B, C ou D para falar com você, não. Estou falando quando você ouviu Deus falar aí, no seu coração. Quando foi a última vez que você não precisou de alguém para que Deus comunicasse a você? Sabe por que Deus usa as pessoas para falar comigo, com você? Porque nós somos incapazes de ouvir a Deus. E Deus é tão bom,
que por misericórdia Ele usa os seus, derrama os dons à igreja, para que nós tenhamos a capacidade de ouvir, mas na verdade o que Deus quer, irmãos, é que nós o ouçamos. Então quando Deus usa alguém para falar com você, irmãos, é um plus, é misericórdia. É igual o povo lá no Antigo Testamento, sobe lá, Moisés, sobe você, eu não quero subir não. Sobe você, Moisés, aí você desce e você fala o que Deus falou para você. Daí você passa para nós. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar do seu coração? Um sentimento, uma convicção, algo que é inconfundível. E uma coisa que eu aprendi desde o início da minha conversão, um pastor sábio, um senhor de idade, muitas vezes dizia isso para mim: filho, Deus tem um sotaque, e quando Ele fala, você percebe que é Ele falando. Dizem que paulista não tem sotaque. Não sei se é verdade, mas tem. Então aqui nós temos irmãos do Pará, de São Paulo, de Minas, do Tocantins. E todos nós temos sotaques diferentes. Se eu me virar de costas e falar, eu vou perceber quando é a Sheila, quando é a Virgília, quando é a Jana, quando é a Kai. Porque é um sotaque. E quando Deus fala, irmãos, nós sabemos que é Ele falando. Nós sabemos. É bem verdade, irmãos, que existem pessoas que não ouvem ninguém. E talvez aí seja o problema. Deus não fala, mas você não ouve ninguém. Como é que Deus vai falar com você? Você não ouve um conselho. Às vezes Deus coloca uma pessoa para falar conosco, não para dizer assim, botar a mão no seu ombro, que é a forma mais gostosa da gente ouvir, né? Filho, eis que te digo. É gostoso. Mas às vezes Deus só, irmão, uma conversa, num café. Te dando um conselho e um norte. E aí você percebe que já não é mais a pessoa falando, é Deus falando através da pessoa. E às vezes, irmãos, Deus quer falar conosco e a gente prende o coração. Porque às vezes não ouvimos ninguém. Não ouvimos ninguém. E ouvir, irmãos, não é sobre escutar não, tá? É sobre dar ouvidos. É dar ouvido, escutar. Ouvir é quando eu dou ouvidos àquilo que a pessoa está dizendo. Talvez aqui vocês estão me escutando, mas alguns não estão dando ouvidos. Acontece. Nós estamos em mais de 30 pessoas aqui. Então é bem provável que a estatística vai apontar que alguém aqui só está me escutando, não está ouvindo. Não está dando ouvidos. Você não quer dar ouvidos a mim? Ok. Mas você não vai dar ouvidos a Deus. Não vamos dar ouvidos a Deus. E às vezes a gente cria místicas. Deus vai falar com uma voz audível. Não vai, irmãos. Às vezes é um sentimento, um pensamento. Algo que vem na sua cabeça. Você fala, isso não é meu, isso não é de mim. E aí você vai investigando. Irmãos, Deus fala, mas quem está ouvindo? Irmãos, Deus fala, mas quem está dando ouvidos? E eu orei essa semana, falei, Senhor, será que eu estou dando ouvidos para aquilo que o Senhor está falando? Será que eu tenho parado e meditado, parar um pouco e, silenciar as vozes que estão ao meu redor e dizer assim, Senhor, agora eu paro só para ouvir o que o Senhor está querendo dizer. Irmãos, Deus está nos chamando a atenção, como um bom pai chama a atenção dos filhos. Porque Ele quer nos mudar. Quer mudar o seu cenário, sua vida, sua história, o seu futuro, o seu presente. Deus quer nos mudar. Nós somos conhecidos da Bíblia pelos 10 mandamentos. Qual é o mandamento 1? Irmã Isa, qual que é? E qual é o mandamento 0? O mandamento 0 está em Deuteronômio 6, 4. E diz assim, ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é Senhor único. Ouça!
Para você amar a Deus de todo o teu coração, você precisa ouvir. Ouça. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui para falar de uma história minha. Então peço licença para vocês, para falar de mim. Porque é fácil falar de nós, né? Mas eu peço licença para falar de mim. Deixa eu tomar uma água aqui. O ano era 2003. Não sei se todos já haviam nascido aqui nessa época, ou o que vocês estavam fazendo em 2003. 2013, eu tinha 6 meses de casado. E quando chegou os meados de dezembro, eu e a Alessandra estávamos em casa conversando. O seguinte ponto. O que eu ganhava não estava fechando as contas. Sabe quando você ganha menos do que você gasta? Por mais que você não feche a conta? E eu, antes de casar, trabalhava nessa empresa e eu recebia um salário assim bem pequeno. E aí quando casei, perto de casar, chamei o meu patrão e falei assim, você precisa me dar um aumento, que eu vou casar. Não dá para casar ganhando isso aqui. Ele mas para você casar, você vai ter que se lançar numa outra área. Pode me jogar lá, eu dou conta. Não dava, irmãos, mas aprendi a dar. E fui. Casei, passaram 6 meses. Quando chegou dezembro, a gente teve essa conversa. Precisamos arrumar alguma forma de ganhar mais. Aí eu falei, vou pedir um aumento para o meu patrão. Dezembro está chegando, coração mole, Natal, né? Todo mundo fica, né? Falei, agora é a hora. E eu falei assim, vou deixar para pedir na última semana antes das férias coletivas. Porque eu solto a bomba e saio correndo. E aí eu deixo o final de ano para ele pensar. E ok, isso foi numa sexta. Conversamos. Na outra sexta, era o último dia do ano. E eu ia ter essa conversa com o meu chefe. E aí quando eu cheguei de manhã nessa sexta-feira, orei a semana inteira. Senhor, dá graça, põe sabedoria nos meus lábios, que ele ache graça. Senhor, põe a graça nos olhos dele sobre mim, para que ele olhe para mim e me entenda. Enfim, fui orando. Quando chegou de manhã, essa empresa era do filho e do pai. E aí o meu patrão, que era o filho, não estava na empresa, o pai estava. Mas o pai tomava conta de uma outra área lá. E ele chegou lá na nossa sala, e ele chegou e falou assim, olha, é o seguinte, nós vamos ter que passar, nós vamos entrar em férias coletivas agora, e a gente tinha uns contratos aí que não vão ser renovados, e com isso acaba a verba, e nós vamos ter que mandar algumas pessoas embora. E ele chegou assim, bem friamente, e falou assim, olha, eu vou mandar quem é mais novo da casa. Aí tinha eu e outra pessoa. Ele deixou o recado, ele soltou a bomba e saiu correndo. E naquela hora eu tomei de um desespero, que eu falei, Senhor, vim para pedir um aumento, vou sair daqui desempregado. Irmãos, aquela manhã, a minha cabeça ficou assim uma névoa absurda, eu não ouvia, eu não via, eu não raciocinava, eu não sabia fazer conta, o cliente ligava, eu não sabia. Eu falei, Senhor, até que eu ouvi no meu coração assim, na hora do almoço você vai orar. E eu falei assim, Senhor, não tem mais que orar não. E eu fui brigando com Deus a manhã inteira. Na hora do almoço você vai orar. Na hora do almoço você vai orar. Na hora do almoço você vai orar. E eu, tá bom. E aí, o meu chefe, para piorar, ele saiu para tomar um café, quando eu cheguei ele já não estava, e tinha que tomar um café com o cliente, ele disse que não ia voltar mais para o escritório. E não ia voltar mais para o escritório, íamos entrar em férias coletivas, o pai dele ia vir com um rolo compressor e se me mandar embora no final da tarde. E eu desesperado, deu meio-dia, irmãos, se eu tomasse um copo de água, virava pedra de gelo. E eu ouvindo o Senhor dizendo assim, você vai orar na hora do almoço, você vai orar na hora do almoço, você vai orar na hora do almoço. Eu falei, Senhor, onde é que eu vou orar? Aí tá bom. A empresa toda era um andar inteiro e tinha uma ala desativada. E eu falei, já sei, vou orar lá naquela ala desativada. E fui para lá na hora do almoço. E dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, não sei o que vou orar. Mas assim, eu vim para cá para pedir um aumento, não posso sair daqui desempregado. E continuei a orar, e fiquei orando, Senhor, tem misericórdia, tal. Sabe, tentando explicar para Deus as coisas, como se Deus não estivesse vendo, né? E eu orando, chegou uma hora, irmãos, que eu não me contive. E eu comecei a chorar. Chorar de medo. Eu era um jovem, tinha 22 anos. Casado. Falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor me susteve até aqui. Comecei a chorar. Acho que se passaram uns 15 minutos. Daqui a pouco, irmãos, eu só ouço uma voz assim.
Fernando, quando eu olhei, irmãos, era o meu chefe. Ele me pegou de joelhos dobrados, chorando. E ele falou assim, o que está acontecendo? E aí eu enxuguei o rosto e falei para ele assim, é que o seu pai diz que vai mandar eu e mais uma pessoa embora, porque a empresa precisa de enxugar os custos. Aí ele falou assim, Fernando, então eu voltei aqui justamente porque a fulana me passou um rádio. Vocês lembram da época do rádio? Me passou um rádio e disse assim, Jorge, volta aqui porque o seu pai fez caca. E disse que vai mandar o Fernando e o outro fulano embora. E ele falou assim, Fernando, a fulana me ligou e disse que meu pai disse que ia mandar você embora. E assim, eu vim para te dizer o seguinte, não vou te mandar embora, coisa nenhuma. Porque quem manda lá na divisão da empresa sou eu, não é meu pai. Meu pai, eleva meu pai. Eu falei, ô Jorge, que bom. E ele de pé e eu ajoelhado. Sabe aquele diálogo assim? Ele aqui assim à minha frente, e eu na poltrona assim, e ele falando, Jorge, é verdade. E nem... Eu falei, por favor, Senhor, e agora? E ele está falando que vai me mandar embora, é muita ousadia falar, então, tá bom, não me manda embora e me dá um aumento. E ele falou assim, Fernando, não vou mandar você embora. Grave isso na sua cabeça. Fui eu contratei você, E ele falou assim, e tanto é que eu não vou te mandar embora, que eu vou te dar um aumento hoje. Aí eu me animei. Mas na minha cabeça tinha um número. Não é qualquer aumento que ele precisa me dar. Tá, calma aí. Você vai me dar um aumento? Calma aí, opa. Mas deixa eu falar o que eu preciso. Aí eu falei assim, Jorge, beleza. E ele de pé e eu ajoelhado. Eu falei assim, tá, mas eu preciso saber de quanto que é esse aumento que você vai me dar? E ele falou assim, eu vou te dar um aumento de X%. Irmãos, diante de Deus, eu e o Alessandro está aqui. Não foi um centavo a menos, não foi um centavo a mais. Ele falou, eu não falei, ó, me dá um aumento de tanto. Ele falou, o aumento vai ser de tanto, que vai dar tanto. Aí eu, obrigado. Falei assim, tá mais tranquilo? Falei, estava orando por causa disso. Você foi resposta de oração. Ele não era crente. Aí ele falou assim, então Deus veio aqui, então eu vim aqui porque Deus me mandou aqui. Eu falei, Jorge, foi. Foi Deus que mandou você vir aqui para me sossegar o meu coração, para não mandar embora e sentar o aumento também. Aí ele falou, poxa vida, que legal. Ele falou, então levanta, passa lá no Dudu, fala para ele que eu mandei dar um aumento para você. Eu ouvi Deus dizer para mim, Fernando, na hora do almoço vai orar. Deus não falou, vai orar, porque na hora do almoço o Jorge vai voltar e vai te pegar lá orando. Então quando Deus falar ao seu coração, irmãos, faça. Coisas mudam quando eu mudo, mas quando eu ouço. E quando eu dou ouvidos. E não quando eu somente escuto. Coisas acontecem quando eu ouço. Mudanças ocorrem, irmãos. Vou acabar aqui. Quando eu tenho um novo conhecimento. Quem és tu, Senhor? Paulo perguntando. Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Mudanças ocorrem quando eu tenho um novo conhecimento. Irmãos, mudanças não acontecem quando o que você sabe a mesma coisa há 20 anos. O que você sabe? Eu sei isso. E quanto tempo faz que você sabe isso? Há 20 anos. E o que você aprendeu de novo? Nada. Irmãos, nós já estamos na tecnologia 5G. Você sabe do 2G só. Entende o que eu estou querendo dizer? Já foi, irmãos. 2G, 3G, 4G. Eu estou no 5, vai para o 6º. As coisas mudam quando eu absorvo novos conhecimentos. É o que Paulo viveu aqui. Paulo, ele era um grande teólogo, fariseu, especialista das leis. Mas ele não sabia algo, e naquele dia ele soube.
E o que ele soube? Ele soube que Jesus era aquele a quem ele estava perseguindo e era aquele que estava falando com ele. Paulo sabia das leis, do Pentateuco, dos Salmos, dos profetas, mas ele não sabia quem era Jesus. Ele, o Paulo, o grande teólogo, o grande apóstolo, o maior apóstolo do Novo Testamento, que se não fosse ele, o Evangelho não tinha chegado até nós aqui no Ocidente. Ele sabia de muita coisa, mas não sabia de tudo. E o problema, irmãos, é que a gente fica parado há 20 anos, a mesma coisa. Você sabe de 20 anos, irmão, nós estamos em 2025. E eu estou falando da percepção da vida, eu estou falando da Bíblia, eu estou falando da igreja, eu estou falando de Jesus, eu estou falando das Escrituras. Você não pode querer algo novo se você sabe o que sabe há 20 anos. Tudo muda, irmãos, quando a gente aprende o que não sabe. Não sei, aprendo. Tudo muda quando a gente aprende o que não conhece. Não conhecemos. Não é possível, irmãos. Qual foi a última vez que eu e você pegamos a Bíblia e disse assim: Senhor, o meu pecado é esse aqui. Então deixa eu buscar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre o meu pecado. Deixa eu gastar um tempo e ver o que Deus fala sobre a ira, sobre a cobiça, sobre a mentira, sobre a maledicência, sobre a covardia. O que a Bíblia tem para me responder, para me dizer? Não, a gente fica parado. Qual foi a última vez que você se expôs à Bíblia, que eu me expus à Bíblia e disse assim: Senhor, confronta o meu pecado, confronta essa área minha aqui estacionada, porque eu quero mudar. Qual foi a última vez que eu e você fizemos isso? Qual foi a última vez que eu e você lemos um livro? Qual foi a última vez que você olhou e disse assim: cara, eu estou sendo um péssimo marido, um péssimo filho, um péssimo profissional, um péssimo administrador, um péssimo irmão, um péssimo amigo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que Deus inspirou as pessoas para escrever, para que possa me ajudar. Qual foi a última vez que eu e você sentamos e lemos um livro numa área que eu e você estamos quase fundindo como um motor? Qual foi a última vez? Aí não tem como mudar, porque se Deus quer mudar você através de um novo conhecimento, irmãos, enquanto eu e você não nos colocarmos à disposição de aprender algo novo, não vai acontecer. Não vai. Oséias 4,6 diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Em outras traduções, o meu povo é destruído porque não me conhece. E aonde Deus está? Deus está na palavra. Aonde Deus está? Deus está na Bíblia. Aonde Deus está? Deus está nos livros que Deus inspira pessoas. Irmãos, existem livros que vai te levar a correr para a Bíblia. Talvez a sua leitura esteja errada. Se você lê livros onde você não vê necessidade de ler a Bíblia, então jogue fora esse livro. Mas existem livros que nos ajudam a ler melhor a Bíblia, a entender mais a Bíblia, a conhecer mais ao Senhor. E Deus está, às vezes, aqui chamando eu e você a atenção, dizendo assim: meu, você quer mudar? Então vai aprender alguma coisa. Vai ler mais a Bíblia. Para você não falar bobagem, onde você trabalha, com quem você convive. Para que quando você for confrontado, como eu disse aqui para os jovens no último encontro, para quando alguém perguntar a razão da sua esperança, você saiba dizer qual é a razão da sua esperança. Nós precisamos aprender coisas, irmãos. Há um pastor chamado Harold Walker, ele diz assim: se não temos prazer quando lemos a Bíblia, é porque não lemos o suficiente. Se não temos prazer quando lemos a Bíblia, é porque ainda não lemos o suficiente. Quer aprender a ler a Bíblia? Leia. Leia o suficiente. Leia o suficiente, persista. Leia as Escrituras, irmãos. Pare, gaste um tempo num capítulo que seja. Não saia correndo nesses planos de um ano para você zerar a Bíblia, que isso aqui não é competição. Palavra é alimento, não é disputa. Não é cheque. Olha, li a Bíblia em um ano. Do que adianta você ler a Bíblia em um ano e você não absorver 1/3 do que ela tem para oferecer para mim e para você? Do que adianta? De nada adianta. Gaste tempo, medite nela dia e noite. Grava, irmãos, escreve um post-it, põe na tela do seu celular. Seja intencional em aprender as coisas. Seja intencional em a palavra falar com você, falar comigo, falar conosco. Irmãos, vem para o culto. Aqui eu vejo irmãos com caderninho. Anota, irmãos. Anota o que Deus está falando com você, o que Deus está falando comigo. Anota. É preciosidade, irmãos. Nós não estamos perdendo tempo aqui.
Nós viemos para cá, chegamos no domingo, somos nutridos, temos a comunhão, cantamos, nos abraçamos, mas a gente vem para sair abastecido, para seguir a vida, para viver de segunda-feira, a vida selvagem, a vida louca lá fora. Mas você precisa saber das coisas, senão qualquer vento de doutrina, irmãos. A gente está chamando Jesus de Genésio, chamando Jesus de Arcanjo Miguel. Nós precisamos conhecer ao Senhor. Irmãos, se eu virar a minha direita aqui, eu vou sair aonde? Se eu for reto toda a vida. Onde eu vou cair? Vou cair no terminal urbano? Não. Então, se eu sair reto aqui, eu vou cair na catedral. Então, se eu quero ir no terminal urbano, por que eu vou ficar saindo aqui? Quer mudar? Não continua do jeito que você está. Se eu quero mudar, não posso continuar do mesmo jeito que eu estou. Irmãos, às vezes a gente precisa mudar para que o outro mude. Você já gritou, você já argumentou, você já forçou, você já empurrou a porta, você já bateu a porta e não mudou, e você vai continuar assim. Precisamos mudar, irmãos, mas com conhecimento que vem do alto. Com conhecimento que vem com graça, que vem com virtude, que vem com poder, que vem com autoridade. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos conhecer. Se conheça. Se conheça. E como eu me conheço? Quando eu leio a Bíblia. E quando a Bíblia me lê. Quando a Bíblia aponta a mim e diz, você é esse aqui, você é esse aqui, você faz isso aqui, você pensa assim também. A Bíblia está lendo você. Você está se conhecendo. Mudanças ocorrem, irmãos, já estou acabando. Mas eu preciso, irmãos, entregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso. Mudanças ocorrem quando eu tenho uma nova atitude. Olha o que Jesus disse para Paulo. Agora levante-se. Ele não disse agora fica aí pensando no que eu te falei. Ele disse não fica pensando no que eu falei, no que você ouviu. Não, ele falou assim, agora você vai se levantar. Levante-se. Entre na cidade, aonde lhe dirão o que fazer. Mudanças ocorrem quando eu tomo uma nova atitude. Nos falta, irmão, muitas vezes a iniciativa das coisas. Falta-nos iniciativa, porque a gente absorve, mas às vezes o seu ponto de mudança é a iniciativa. Às vezes nós olhamos para a nossa esposa, para o nosso filho, temos vontade de abraçar, de pedir perdão e dizer assim, olha, eu errei. Eu pisei na bola. E às vezes o ponto de mudança na sua casa é esse, você reconhecer o seu erro. Fui grosso, fui incompreensível, fui egoísta, você me perdoa? Às vezes é você chegar para o seu filho, para a sua filha e dizer assim, olha, o pai errou, me perdoa. Às vezes, irmãos, nós temos vontade de seguir a Jesus para valer, mas só fica na vontade, falta atitude. Às vezes você vem para o culto, volta para o culto, vai para o culto, vem para o culto, ouve a canção, levanta a mão, ora, abraça, rito, estica a mão, levanta, tá bom, mas falta você levantar e falar, não, tá bom, eu já aprendi o suficiente, já sei o suficiente, e agora eu vou seguir Jesus. Custe o que custar. Custe a minha racionalidade, custe o que os outros vão dizer, custe a opinião alheia, eu vou seguir Jesus, eu não quero mais brincar. Vou seguir Jesus para valer. Às vezes o que falta é isso. Porque a informação você já tem, o conhecimento você já tem, vocês já podem subir aqui até pregar, irmãos, para nós. E sermos ministrados por vocês, mas não é sobre o que dizemos, é sobre o que fazemos. Então o que falta para a gente, irmãos, é a atitude. Como seria bom se fizéssemos? Como seria bom se fizéssemos como Paulo fez, se levantou e falou, eu não quero mais essa vida não. Se eu andava na promiscuidade, não ando mais. Se eu bebo, não bebo mais. Se eu fumo, não fumo mais. Se eu cheiro, não cheiro mais. Se eu olho para a mulher do outro, não vou olhar mais. Se eu cobiçar o que não é meu, eu não cobiço mais. É mudar, irmãos, é ser radical, é dizer, eu não quero mais isso para mim. Paulo se levantou e pôs um fim. Ele foi. E Jesus disse agora, levante-se, entre na cidade, aonde lhe dirão o que fazer. Irmãos, ouça o que Deus vai mandar você fazer, e tenha coragem. Não podemos ser covardes. Quando a Bíblia diz que os tímidos não vão entrar no céu, não é o tímido do temperamento de tímido, mas é o covarde. E nós não podemos ser covardes. A gente não é covarde no trabalho.
Se o chefe mandar você descarregar 1 tonelada de cimento, você vai descarregar. Se ele mandar você fazer 1000 relatórios, você vai entregar. E por que para Jesus a gente fica com o dedinho? A gente não assume a posição, não, Jesus, eu vou te seguir. Não sei de tudo ainda, vou tomar uns capotes aqui, mas eu vou levantar e vou te seguir, Jesus. E vou obedecer, e vou me submeter. Mas nos falta atitude, por isso não há mudança. Falta um perdão, falta um abraço, falta um reconhecimento, falta uma submissão, muitas vezes. Falta, às vezes, você pedir perdão e não ter a resposta imediata do outro lado e você permanecer. Sou grosso, não vou ser mais grosso. Por mais que eu fale e a pessoa não acredite em mim, eu vou permanecer nessa mudança. Se eu disser, me perdoa, bem, e ela ficar de bico, você permanece na sua posição de pedir perdão. Tenta 1, tenta 2, tenta 3, tenta 10, 70 vezes 7, anda a segunda milha. É isso que Jesus está nos pedindo, mudança. Precisamos de atitude. Por que às vezes a gente não muda? Porque muitos cristãos, irmãos, querem viver milagre na ordem da mágica. Muitos buscam milagre na ordem da mágica. Esse copo, essa garrafa está aqui, e eu vou me isentar do esforço de pegar aqui e colocar aqui. Que Deus faça isso. Que Deus mude de lugar a garrafa. Quando Deus está dizendo assim, meu amigo, eu te dei braço, te dei força, te dei coordenação motora para você pegar essa garrafa que está aqui e colocar aqui. Aqui. Mas queremos na ótica do milagre. Queremos que Deus faça tudo. E Deus não é mágico, irmãos. Deus não é mágico. Ele quer a minha atitude e o seu esforço e o meu esforço. Então, irmãos, hoje, em nome de Jesus Cristo, ouça isso, como Deus falando ao meu seu coração, dê um passo, coloque-se de pé, como Paulo fez, se colocou de pé, e deixe os resultados na mão do Senhor. Eu vou me levantar e vou mudar, eu não vou mais fazer isso. E o Senhor há de fazer por mim. Porque lembra, enquanto mudo, sou mudado. Enquanto eu sou mudado, eu mudo. Enquanto Deus vai me mudando, eu vou mudando. Enquanto Deus ilumina, é Ele que põe a lâmpada para que eu dê o passo seguinte, eu dou o passo seguinte. Eu dou o próximo passo. Então, às vezes, irmão, o que falta para mudar é um abraço. Às vezes um abraço vai mudar tudo o teu cenário. Um abraço em alguém que você precisa abraçar. Um perdão vai mudar tudo. Uma atitude. Levantar de manhã e ler as Escrituras vai mudar tudo. Orar ao Senhor vai mudar tudo. Você já ouviu falar dos narcóticos e os alcoólicos anônimos? E é um movimento criado numa cultura de 12 passos, que tem fundamentos bíblicos, embora eles não sigam a Bíblia, mas quem criou partiu da informação das Escrituras. E um teólogo norte-americano chamado Niebuhr, de 1800 e alguma coisa, ele escreveu uma oração chamada a Oração da Serenidade. Então eu não sei quem já participou, mas se você for no YouTube você vai ver. Ele escreveu chamada Oração da Serenidade. E eu vou ler apenas o primeiro trecho para vocês. Que ele diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Senhor, conceda-me a serenidade, a calma, para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Não posso. E a coragem para mudar as coisas que eu posso. E a sabedoria para discernir uma da outra. Senhor, me faz ver aquilo que eu não posso mudar. Me faz ver e me dá coragem para aquilo que eu possa mudar. Mas acima de tudo, Senhor, me dá discernimento para eu distinguir uma da outra. O que eu tenho que mudar que compete a mim? E o que eu não posso mudar que não compete a mim? É essa oração que nós precisamos fazer hoje, sabe, irmãos? Sermos sinceros diante de Deus, dizer: Senhor, faz-me ver aquilo que eu preciso mudar, que eu posso mudar. Irmãos, que o Senhor nos dê coragem.
Que o Senhor nos dê sabedoria. Porque quando eu ouço a voz de Deus, eu mudo. E quando eu mudo, o meu redor muda. E quando eu mudo, eu melhoro. E quando eu melhoro, as pessoas que estão ao meu redor são abençoadas. As pessoas melhoram juntas. Então eu queria pedir para que você se colocasse de pé. Nós vamos colocar uma canção. Todos nós vamos cantar essa canção. E eu poderia chamar pessoas para vir aqui à frente. Porque como comunidade, é óbvio, irmãos, nós somos uma família. A gente percebe, vê os dilemas das pessoas. Não podemos ser hipócritas. Sabemos de lutas e dificuldades que talvez alguns estão passando. De situações que algumas áreas que as pessoas precisam mudar. Então a minha oração hoje não é para expor ninguém não. Porque todos nós estamos hoje na mesma situação. Precisamos mudar. Não há ninguém aqui que não precise mudar. Outros muito, outros menos, outros em áreas mais ocultas, outros em áreas mais públicas, mais visíveis, mas todos nós precisamos de mudança. Então nós vamos colocar essa canção, você vai cantar ela, se você quiser, vai meditar na letra, e depois nós vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, na tua presença, Pai, nós, os teus filhos, filhos amados do Senhor, por intermédio de Cristo Jesus, Senhor, nós queremos hoje dizer que nós dependemos do Senhor, Pai, para sermos mudados, de que a nossa autossuficiência ela é falha, ela é fraca, Senhor, ela é limitada. E nós precisamos todos os dias, Senhor, nos quebrantar, nos humilhar na Tua presença. Não na presença de homens, não na presença de pessoas, mas no Senhor, no nosso oculto, no nosso secreto. Senhor, quantos de nós, para não dizer todos, estamos patinando em determinadas áreas? Estamos, Senhor, vendo a vida passar, Senhor, e não progredindo, Senhor. Senhor, quantos dos teus planos e dos teus propósitos estão parados? Porque nós não avançamos, nós não acompanhamos, nós não amadurecemos, nós não mudamos, Senhor. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito venha nos trazer quebrantamento nessa noite, reconhecimento dos nossos pecados, como cantamos, Senhor. Nós não queremos mais errar. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, assim disse Davi em um dos seus salmos, Senhor, que o Senhor verdadeiramente o conhecia, e podemos nos apropriar dessa palavra. Senhor, o Senhor nos sonda e nos conhece. Vê se há em nós caminhos maus, vê se há em nós pensamentos maus, vê se há em nós comportamentos maus, Senhor, e venha redimir a nossa vida por completo, Senhor. Senhor, o Teu sangue, a Tua morte, a Tua entrega, ela nos livrou da morte, da maldição, do inferno, Senhor, de um mundo, de um futuro de desgraça. O Senhor veio para nos dar vida abundante, Senhor, está diante de nós isso. Mas cabe a nós, compete a nós, Senhor, nos posicionarmos nessa noite. A partir de hoje, Senhor, nós temos a honestidade de olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, existem áreas que o Senhor precisa mudar para já. Não sei quanto tempo vai durar, Senhor, essa obra, essa transformação, mas eu preciso começar hoje. Eu preciso redirecionar a minha vida hoje. Eu preciso, Senhor, colocar os meus apetites, os meus desejos, as minhas ansiedades, as minhas expectativas aos pés da cruz e dizer: Senhor, guia a minha vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, se nós estivermos no mais profundo vale nessa noite, no vale, Senhor, da ignorância, Senhor, no vale da frieza,
no vale da indiferença, no vale da displicência, da negligência, Senhor, toma-nos nessa noite pela mão, Senhor, e nos levanta, Senhor, levanta famílias aqui nessa noite, levanta famílias, relacionamentos, levanta, Senhor, pessoas no individual aqui, Senhor, na sua vida, que acaba refletindo na sua casa, nos seus, onde trabalha, onde vive, onde convive, Senhor, venha nos resgatar nessa noite, Deus, assim como o Senhor foi em direção a Paulo, e fez com que ele parasse, nos paralisa nessa noite, Senhor, para que possamos ver o Senhor, essa luz que brilha o nosso caminhar, a nossa vida, possamos ouvir o Senhor, possamos aprender do Senhor, e possamos nos mover no Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo aqui, que todas as resistências, todas as fortalezas da mente, do coração, Senhor, toda obra maligna que milita contra o nosso espírito, Senhor, fazendo com que a gente fique paralisado, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu declaro que perca a força toda e qualquer artimanha do diabo, Senhor, toda mentira, toda cegueira, toda ignorância, Senhor, jogando sentimentos e palavras no nosso coração, dizendo que não precisa ser assim, não precisa dar esse passo assim, não precisa ser radical assim, não precisa ser tão rápido assim. Deus, todas as mentiras do inferno, Senhor, nós anulamos agora no nome de Jesus, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida desse povo, dessa comunidade, desses filhos teus que estão reunidos aqui. Deus, se o Senhor nos trouxe aqui, se o Senhor nos reuniu aqui hoje, é porque o Senhor queria colocar sobre nós esta verdade, esta palavra, Senhor. Se tem pessoas que vão ver esse vídeo futuramente, que estão vendo a gente ao vivo, Senhor, que essa palavra entre nas casas, nos lares, nas famílias, Deus, que haja libertação, cura, restauração, Senhor, na nossa vida, para que o Senhor venha buscar uma igreja madura, Senhor, não uma igreja infantilizada, Senhor, não uma igreja egocêntrica, não uma igreja voltada para si, mas uma igreja com um olhar para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, porque toda glória é o Senhor, toda adoração é o Senhor. O Senhor veio buscar uma noiva limpa, pura e madura. Senhor, nos amadureça, Senhor, nos amadureça, porque a gente viva uma vida plena, sim, Senhor, na vida que nos cerca, Senhor, mas também como testemunha, como luz, como luzeiros nesse mundo, como luz e sal nesta terra, Senhor. Limpa-nos, purifica-nos, Senhor, e nos muda, Senhor. Muda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Quebrem as cadeias, as fortalezas nessa noite, Senhor. Quebre nessa noite as cadeias e as fortalezas, as mentiras do inferno, os ardis de Satanás, os dados inflamados do diabo, Senhor, os laços que tentam nos prender, Senhor, as correntes que tentam nos aprisionar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós queremos, como filhos amados do Senhor, não porque podemos, mas porque o Senhor pode. Como disse Paulo, tudo podemos porque o Senhor nos fortalece. Deus, nessa noite, na nossa limitação, sabendo de que somos pecadores, falhos e fracos, mesmo assim, nós decidimos nessa noite nos posicionarmos, nos levantarmos e dizer: Senhor, eu vou, mesmo com medo, Senhor, mesmo não enxergando direito, mesmo não entendendo, eu vou dar esse passo. Eu vou dar esse passo, Senhor, eu vou em obediência, Deus, virar essa página, eu vou deixar essa vida para trás, esses pensamentos para trás, e vou caminhar de acordo com aquilo que o Senhor me apresenta hoje. Vida plena, vida abundante, vida de paz, vida de libertação de vícios e dependências, aonde o Senhor é a fonte, somente o Senhor é a fonte, Deus. Em nome de Jesus Cristo, na autoridade do sangue de Jesus, cadeias se quebrem nessa noite, nas mentes e nos corações, em nome de Jesus. Que as palavras que são pregadas aqui, Senhor, nesta plataforma, Senhor, não fiquem apenas nos ouvidos, mas desçam para os corações. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra salte aos nossos olhos, aqueça o nosso coração, faça com que a nossa carne trema, Senhor, de temor e temor, diante da Tua presença, Deus, porque vivemos e estamos diante de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus verdadeiro, de um Deus
abundância. Vida de verdade, santifica-nos na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, pela fé, Senhor. Eu declaro, Senhor, pela fé, no nome de Jesus. Eu profetizo pela fé, na autoridade da tua palavra, Senhor, que as nossas vidas vão mudar, Senhor. Não vão mudar talvez amanhã, quando queremos, mas vão mudar, Senhor. Nós vamos olhar para trás e vamos dizer: olha como estávamos e olha como não estamos mais. Senhor, a nossa vida mudará, Senhor. Nós mudaremos, Deus, no Senhor, por Senhor, por causa do Senhor, pelo amor do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nos abençoa nessa noite. Nos reveste nessa noite, Deus, por graça e amor do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar, irmãos. Que você leve para casa essa palavra. Não o que eu disse, irmãos, mas o que a palavra disse. Carregue no seu coração essa verdade, que é a verdade do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua semana. Que Deus te abençoe no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, de profissão, no meio da sua família. Que o Senhor guarde você, guarde os teus pés. Que o Senhor te livre do mau negócio, da má escolha. Que o Senhor te livre das más companhias. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te abençoe. Que você seja uma bênção na vida de quem você vai cruzar nessa semana, de quem você vai falar, de quem você vai abençoar, para quem você vai ser, não sei, mas que você seja uma bênção onde você estiver. Em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do seu Santo Espírito esteja conosco hoje, amanhã, nessa semana, para todos sempre. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, agradeça o irmão. Uma boa semana para você. Deus te abençoe.